Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, esse Evangelho das Bem-aventuranças, mostra para a gente um caminho. Eu diria assim, um caminho, mas também um casamento. O casamento para dizer o seguinte, que alegria e santidade não se dissociam. Não são coisas diferentes, não são coisas separadas, mas estão muito, muito unidas. Elas se implicam, né? Veja que eu acho que a gente precisa, talvez, superar uma visão que eu diria assim, que às vezes tenha sido transmitido para a gente inclusive pode estar cultivando, nessa perspectiva diz assim que não é correto, assim, não é certo a gente, como cristãos, de nós associarmos com frequência ou com tanta frequência, enfim, não é correto a gente fazer essa associação de fé com dor, fé com renúncia, fé como mortificação, mas muito pelo contrário, a gente tem que assim, fazer a grande associação de fé com a alegria, de fé assim, associado exatamente com uma vida em abundância, vida em plenitude. Então não como algo, como um peso para nós a vivência da fé cristã. Então para nós, para dizer o seguinte, nada mais, nada menos do que nos propõe o Evangelho de hoje, nessa solenidade dos santos e santas, de que a vida cristã, pela sua assim, vocação, pela missão que cada um de nós recebemos, ela tem que ser alegre. Alegre porque toda essa vivência cristã que nós recebemos, a nossa missão, ela é profecia, é uma profecia de alegria. É uma profecia, um anúncio de esperança para a vida das pessoas. Nessa perspectiva, então, assim, os santos e santas, à luz das bem-aventuranças que ouvimos, por eles viverem profundamente o amor de Deus, eles se tornam para a gente, mesmo com as dificuldades que os santos e santas enfrentaram, eles vivem alegria, são testemunhas para a gente de uma alegria.
E por que eu estou enfatizando muito esse aspecto da alegria? Porque se nós pegarmos, e aqui eu não quero me deter somente aos santos que estão canonizados, que fazem parte, vamos dizer assim, da lista, mas de todas aquelas pessoas que, vamos dizer assim, que trazem os traços da santidade, se nós vamos olhar bem, o que a gente vai perceber é que eles são capazes exatamente de viver a partir daquilo que é o essencial. Eles sabem discernir exatamente aquilo que é autêntico, aquilo que é importante, sabem discernir, vamos dizer assim, aquilo que é útil daquilo que é supérfluo. Então, aquilo que de fato é a centralidade para a vida deles. E essa é a grande essência da santidade cristã. Se nós olharmos a partir do pensamento hebraico, a palavra santo, santa, assim, o que para eles, o que eles entendem como uma pessoa santa, é muito interessante, porque no hebraico não significa somente que a pessoa santa ela seja, vamos dizer assim, somente virtuosa. Que ela seja, vamos dizer assim, que ela tenha um comportamento ético impecável. Mas, vamos dizer assim, no pensamento hebraico, a pessoa santa é aquela pessoa diferente. É aquela pessoa, assim, nós diríamos aqui, é outra pessoa. Na perspectiva de que quem olha para essa pessoa, você percebe o quê? Que ela consegue, assim, manifestar, assim, a sua alteridade no mundo. Ela é capaz de mostrar, de revelar uma maneira original de viver. Ela é capaz de transmitir, assim, uma outra maneira de amar, de se relacionar. Ou seja, está em sintonia exatamente com as bem-aventuranças. Porque Jesus bebe desse pensamento. Nessa perspectiva, por que Jesus ele faz esse rol de bem-aventuranças? Porque exatamente ele está pensando o quê? Uma pessoa, nessa perspectiva de ser diferente, a pessoa santa, é uma pessoa, assim, que é capaz de introduzir ódio onde que tem, assim, o amor onde que tem ódio. Que é capaz de revelar uma paciência, uma grande paciência, onde que, assim, as relações muitas vezes se tornam intransigentes. É capaz, assim, de manifestar compreensão onde que pode ter indícios, onde que existe revolta. Ela é capaz de comunicar a paz exatamente onde que tem violência. E ela é capaz, assim, dentro de um contexto, quem sabe, que impera a tristeza, ela é capaz, assim, de ser uma presença alegre. Por isso que todas as vezes que a gente celebra a solenidade dos santos e santas, nos é oferecido na liturgia, no Evangelho, as bem-aventuranças, porque para nós está nessa perspectiva. As bem-aventuranças são exatamente, assim, o rosto do verdadeiro santo e santa. Nessa perspectiva hebraica, ela é uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Então, para nós é muito importante essa compreensão, porque fica, assim, nós nos tranquilizamos um pouquinho mais, porque a gente percebe com isso que a santidade, ela está ao nosso alcance de todos nós. De todas aquelas pessoas, enfim, que são capazes de reconhecer, inclusive, assim, a sua própria finitude, que tem aquele grande desejo, assim, de ser transformados pelo amor de Deus. E que esse amor, assim, é maior,
E esse amor é o que nos torna, de fato, plenamente humanos. Então eu quero, vou assim, mais uma vez, eu lembro que eu falei aqui o ano passado algo semelhante com isso. Que quando a gente celebra essa solenidade dos santos e santas, a gente também tem que assim, superar essa ideia assim, que ser santo, ser santa, não é para as pessoas campeãs de perfeição. Se assim fosse, eu teria que ser o primeiro a me retirar daqui. Não é para os campeões de perfeição. Mas celebrarmos a solenidade dos santos e santas, ele tem o seu o sentido para dizer o seguinte, que é para os pecadores, que se reconhecem como tais, mas que, se reconhecendo como tais, se deixam conduzir pelas asas, né? Nós diríamos assim, pelas asas da imaginação, não, mas pelas asas da graça de Deus. Se deixam conduzir pela graça de Deus, ela que atua. Pelo amor, que vem exatamente, assim, assim, do outro, né? A gente diria assim, da alteridade desfigurada, de toda aquela pessoa que sofre e que necessita o cuidado da gente, a atenção nossa. O Papa Francisco, quando ele escreveu a exortação sobre a santidade no mundo de hoje, ele diz assim, que ser santo, ser santa, é a gente ser dócil, sermos dóceis no mundo. Sermos dóceis para a gente, assim, para tornar possível nos deixar conduzir, assim, pelos impulsos de Deus. Por onde muitas vezes a gente não sabe, e muitas vezes também a gente não entende quais são esses impulsos de Deus. A gente não entende. Muitas vezes a gente pensa assim, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E é verdade, né? A gente projeta tantas coisas e Deus prega uma peça para a gente. E é isso mesmo. Né? O Papa ele conclui esse pensamento dizendo assim que ser santo no fundo é a gente se arriscar em Deus. É a gente navegar, né, nesse mundo, nesse grande oceano que é o nosso mundo, na gratuidade, a gente navegar assim, pela compaixão, com a solidariedade. Então, as bem-aventuranças que nós acabamos de escutar no Evangelho são para nós exatamente esse grande rosto da santidade. Quer dizer, a gente poderia se perguntar, quem que de fato é o ditoso? Quem que é o bem-aventurado? Quem é feliz? E aqui eu volto novamente a dizer que nós assim, não temos de pensar somente nos santos e santas que estão lá, são reconhecidos pela igreja, são canonizados, canonizadas. Nem naqueles que vivem as grandes virtudes heróicas que a gente diz. Mas somos todos nós. São os homens e mulheres que descobriram a marca. Aqui que está assim, o importante para nós. Assim, somos todos nós que descobrimos a marca do divino em nós mesmos. Isso é ser santo. Mas que ao mesmo tempo nos sentimos assim, impulsionados a viver assim, com intensa humanidade. Aqui então eu posso dizer assim, vocês podem pegar qualquer biografia de santos canonizados, reconhecidos. Experimentem ler as biografias. O que vai se destacar? Sim, pode ser destacado pela intensa vida de oração, intensa espiritualidade, pelo intenso cuidado dos pobres, enfim, né? Desprendimento, tudo isso vai fazer parte. Mas, se nós formos a fundo, nós vamos pensar o quê? Que todos os santos e santas, eles são humanos por excelência. Humanos, sensíveis, assim, diante do outro. Essa é a grande diferença, né? Então, não se trata para nós tanto de nos fixarmos nos méritos de pessoas extraordinárias, porque quando a gente fala extraordinário significa que está longe de nós, não é isso, né? Mas de reconhecer a presença de Deus, que é único e grande santo, em cada um de nós.
Assim, então eu diria assim que no grande chamado à santidade, nós precisamos aspirar somente a sermos cada dia mais humanos. É isso. Cada dia mais humano. E que, assim, sendo mais humanos, a gente possa ativar em nós o amor de Deus. Esse amor que se derramou em nós, em cada um de nós. Essa é assim, a grande proposta. Então, eu diria assim, nessa perspectiva também, para nós humanizarmos o nosso tempo, o nosso mundo, os santos, eles vão revelar para a gente, eu diria assim, critérios que nos fazem exatamente mergulhar assim, profundamente nos desafios, nos problemas que afligem grande parte das pessoas da nossa humanidade. Então, os santos, tanto de ontem, dos primeiros séculos, como os santos de hoje, os de sempre, eu diria assim, com muita tranquilidade, que eles não são encontrados, nós não vamos encontrá-los, quem sabe, dentro de um pacífico ambiente dos templos, ou se quisermos dizer também, dentro dos limites da instituição eclesial. Vamos encontrar também, mas não só aí. Mas nós vamos encontrá-los, os santos e santas, exatamente nas grandes encruzilhadas do mundo. Nas encruzilhadas da injustiça, das periferias existenciais porque passam as pessoas. Enfim, assim, nesse envolvimento, às vezes um tanto quanto perigoso também, assim, diante de um mundo violento, um mundo assim, que está assim, na marginalidade, em situações de risco. Enfim, é ali que nós vamos encontrar. Porque é ali que se torna necessário fazer brilhar cada vez mais o amor de Deus. Então me parece assim que quando a gente pergunta quem são esses santos e santas que a gente celebra todos os anos, em 1º de novembro, eu diria assim, são muitos desconhecidos, são anônimos, são simples, são pessoas ocultas. Nós não vamos encontrar biografia no Wikipédia, não vamos encontrar biografia, mas são pessoas que estão aí, pessoas anônimas que estão sempre presentes em todos os lugares, como sendo aquilo que o João 23 falava, como fermento na massa, despertando, assim, esperança em tempos difíceis, de modo especial no tempo difícil que nós vivemos hoje. Estão aí, são essas pessoas. Então, num contexto de que a gente vive em nossa sociedade hoje, de cultura, assim, da morte, da violência, eu diria assim, para concluir, que os santos e as santas, assim, são os anônimos que estão aí e que acabam arriscando as suas vidas. Acabam arriscando suas vidas na defesa daquelas pessoas assim, que não têm voz. Eles estão aí agindo como o bom samaritano, sempre em favor da vida. E eu diria, para concluir, que essa é a presença que faz toda a diferença. Essa é a presença que faz toda a diferença. Então, caros irmãos e irmãs, que nós possamos celebrar, sim, santos e santas, todos aqueles reconhecidos pela Igreja, mas também todas essas pessoas anônimas que deram a vida, que estão dando sua vida. E para dizer o seguinte, é um caminho possível a ser percorrido por todos nós. Que Deus nos ajude. Que esse Evangelho das Bem-aventuranças também possa nos colocar assim, nessa perspectiva da santidade. Assim seja.